No espaço profundo, surge uma presença que não emite luz, nem reflete sinal. Uma região absolutamente escura, onde nada escapa. Trata-se de um buraco negro, uma das estruturas mais misteriosas do universo. Não é um objeto comum. É um ponto onde a massa se torna tão densa que o espaço e o tempo se curvam até o limite. Buracos negros não são visíveis diretamente. Sua existência é percebida pela ausência. Quando uma estrela ou gás se move de forma anormal ou desaparece repentinamente, é comum que a gravidade de um buraco negro esteja agindo por perto. Sua presença é um recorte no céu onde a luz simplesmente se apaga. Visualmente, um buraco negro se assemelha a um disco de escuridão envolto por um halo de luz. Esse halo é composto por matéria aquecida em órbita, formando um disco de acreção. Ao redor, estrelas se distorcem. A luz se curva. O espaço parece dobrado. A gravidade age com tanta intensidade que até a trajetória da luz muda. A aproximação dessa estrutura traz mudanças progressivas. As medições de tempo se alteram. A percepção da distância torna-se incerta. É como se o universo estivesse sendo reescrito, não por um fenômeno violento, mas por uma curvatura sutil e contínua da realidade. A física local começa a se comportar de maneira diferente. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos juntos explorar os mistérios do universo. O silêncio nessa região do espaço é absoluto. Não há sons, apenas o registro de radiações e partículas. A ausência de ruído não é apenas acústica, mas também simbólica. Tudo o que se aproxima de um buraco negro desaparece. Não há ecos, nem sinais retornando. Trata-se de um sumidouro de informação. O vácuo ao redor parece mais denso, não por conter mais matéria, mas pela ausência da luz e da previsibilidade. A quietude do ambiente torna-se quase um personagem. É nessa região que o universo revela sua face mais extrema. A força gravitacional de um buraco negro supera qualquer estrutura conhecida. O campo gravitacional próximo ao buraco negro aumenta exponencialmente com a aproximação. Essa intensidade não se espalha, ela se concentra. A diferença entre dois pontos próximos pode ser tão grande que começa a causar efeitos físicos extremos. Esse fenômeno, conhecido como força de maré, se intensifica com o tempo. Buracos negros se formam quando estrelas muito massivas colapsam sob sua própria gravidade, ao esgotarem o combustível nuclear. Com isso, o núcleo estelar implode, comprimindo toda sua massa em um ponto de densidade infinita, chamado singularidade. O espaço ao redor é tão deformado que se cria o horizonte de eventos. A borda dessa região, o horizonte, não é uma barreira visível. Não há cor, textura ou forma, mas é o limite a partir do qual nem a luz escapa. A travessia por esse ponto marca o desaparecimento definitivo de qualquer objeto no universo visível. Não há retorno. Não há registro possível de qualquer coisa além. Durante a aproximação, o tempo e o espaço se comportam de forma cada vez mais estranha. A luz de estrelas distantes se curva. A noção de movimento se perde. Qualquer tentativa de enviar sinais de comunicação se torna mais difícil. Os dados demoram para sair. As respostas, se ainda vêm, chegam distorcidas. O efeito Doppler gravitacional se manifesta. As ondas emitidas por qualquer fonte próxima ao buraco negro são esticadas, tornando-se cada vez mais fracas. Isso significa que um sinal de rádio, por exemplo, pode se alongar tanto que se transforma em uma onda de frequência tão baixa que se perde na radiação de fundo. A presença do buraco negro pode influenciar estrelas próximas por milhões de anos-luz. Muitas galáxias possuem um buraco negro supermassivo em seu centro. Essas estruturas têm massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Sua gravidade molda o comportamento de sistemas inteiros ao redor. A viagem até os arredores de um buraco negro é como mergulhar na própria estrutura do universo. O espaço não é plano, é maleável. Einstein provou isso com a equação do campo gravitacional. A proximidade de uma massa tão concentrada causa uma curvatura extrema.
O que antes era linha reta agora se dobra para dentro. A partir de certa distância, tudo se move em direção ao buraco negro sem necessidade de propulsão. É a própria estrutura do espaço que o conduz. Mesmo sem motores, mesmo sem energia adicional, o caminho segue em direção ao centro. Isso ocorre porque a gravidade aqui deixa de ser força e passa a ser geometria. O chamado do vazio não é um som, é uma ausência. Um colapso tão profundo que molda tudo ao redor. O universo não envia avisos sonoros, mas envia pistas em forma de distorções, órbitas alteradas, luzes curvas e desaparecimentos repentinos. Essas pistas desenham o mapa de uma presença impossível de ignorar. Cada aproximação revela mais detalhes, mas menos respostas. A física clássica começa a falhar. A intuição humana não encontra apoio. O buraco negro é uma manifestação extrema da relatividade, mas também um enigma que a mecânica quântica ainda não resolveu. Um ponto onde o universo decide ocultar suas regras. O que se segue não é apenas uma jornada espacial. É uma travessia pelos limites da compreensão. A ausência de luz, som e sinal é mais do que uma característica física. É a representação de um universo onde a realidade se dobra e a ciência encontra seus desafios mais profundos. O chamado do vazio permanece. Mesmo à distância, é possível perceber a curvatura crescente do espaço. A luz se dobra ao redor da massa invisível. Um buraco negro, embora escuro, revela sua presença através do efeito gravitacional que exerce sobre o ambiente ao redor. O espaço parece deformado. A geometria do universo se curva diante de uma força sem igual. Esse fenômeno é chamado de lente gravitacional. Raios de luz que normalmente seguiriam em linha reta passam a contornar a curvatura do espaço, moldada pela gravidade extrema. Estrelas que estão atrás do buraco negro surgem distorcidas, replicadas ou aneladas. É a gravidade desenhando imagens com luz nas bordas da escuridão. A relatividade geral, proposta em 1915, prevê que a gravidade não é uma força convencional, mas a curvatura do próprio espaço-tempo. Em torno de um buraco negro, essa curvatura atinge níveis tão intensos que afeta profundamente a trajetória da luz, do tempo e da matéria que passa por perto. Estima-se que buracos negros supermassivos possam desviar até a luz de galáxias inteiras. A luz forma arcos, espelhos celestes que mostram o que está atrás e ao lado do buraco negro, ao mesmo tempo. É como observar o universo através de um vidro curvo, esculpido pela densidade de bilhões de sóis. O movimento de aproximação não parece voluntário. A gravidade se torna dominante. Qualquer tentativa de fuga exige mais energia do que a luz é capaz de fornecer. A velocidade de queda aumenta, sem sensação de aceleração. O espaço, ao se curvar, redefine o conceito de deslocamento. A trajetória torna-se queda natural. A fronteira do buraco negro não é sólida, mas sua influência é real. Luzes se apagam no centro do campo de visão. O espaço ao redor parece se espremer para dentro de um funil invisível. Estrelas à distância se acumulam em um arco brilhante. É a visão de um universo sendo sugado pelo próprio peso. Do lado externo, o tempo ainda transcorre normalmente. Mas nas proximidades do buraco negro, cada segundo se estica. Esse fenômeno, chamado de dilatação temporal, foi previsto pela teoria da relatividade e confirmado por relógios atômicos em diferentes altitudes na Terra. Perto de um buraco negro, o efeito é extremo. O tempo passa mais devagar para quem está em um campo gravitacional forte. Isso significa que eventos próximos ao buraco negro ocorrem de forma mais lenta quando vistos por quem está longe. A luz emitida por objetos em queda perde energia, tornando-se cada vez mais vermelha, até que desaparece completamente do espectro visível. Essa distorção da luz é conhecida como redshift gravitacional. Não se trata apenas de velocidade, como no efeito Doppler, mas da própria estrutura do espaço, alterando a frequência da radiação. A luz é esticada até se transformar em ondas de rádio, micro-ondas, ou frequências ainda mais baixas, invisíveis aos olhos humanos. À medida que a distância até o buraco negro diminui, a percepção de tempo se divide.
Para um observador externo, o objeto em queda parece congelar na borda. Mas do ponto de vista do objeto, a passagem do tempo continua inalterada. Essa contradição aparente é uma das manifestações mais intrigantes da relatividade. Não há superfície visível, nem atmosfera detectável. Mas há uma barreira clara. A partir de certo ponto, tudo desaparece. Não por estar oculto, mas porque nem mesmo a luz consegue retornar. Esse é o horizonte de eventos, a linha que separa o universo observável de uma realidade sem testemunhas. O comportamento das partículas próximas a essa fronteira é imprevisível. Algumas entram em órbita por instantes, acelerando até se desintegrarem pelo calor do disco de acreção. Outras escapam por pouco. A maioria simplesmente cruza o limiar e se perde para sempre. Nenhum dado, nenhuma imagem retorna. A região ao redor do buraco negro pode ser altamente energética. O disco de acreção, composto de gás, poeira e plasma em alta rotação, emite radiação poderosa. Raios X e jatos relativísticos são comuns nos buracos negros ativos. Mesmo assim, o núcleo permanece mudo. Nada do que entra pode contar o que viu. A geometria do espaço-tempo próximo ao buraco negro faz com que o caminho até ele seja inevitável. Não há rota de fuga. Todas as trajetórias convergem para o centro, como rios fluindo para um abismo silencioso. Essa inevitabilidade não resulta de força direta, mas da forma como o espaço é moldado ao redor. A ciência atual consegue simular, calcular e prever os efeitos próximos a um buraco negro, mas o interior permanece desconhecido. Mesmo as equações mais avançadas falham ao tentar descrever o que acontece dentro do horizonte de eventos. É a fronteira final entre o conhecido e o insondável. Por enquanto, as teorias confirmam que o espaço e o tempo perdem seu comportamento clássico à medida que se aproxima do buraco negro. Curvas, desvios, distorções. A realidade se desfaz lentamente, mas de forma precisa. A gravidade torna-se visível não pela presença, mas pela ausência de tudo ao redor. O horizonte de eventos marca a fronteira do desconhecido. A partir desse ponto, nada retorna. Nem luz, nem partículas, nem tempo mensurável. É um limite invisível, mas absoluto. Ao se aproximar, o espaço parece perder sua rigidez. A luz das estrelas atrás se dobra. À frente, a escuridão se intensifica até engolir toda a direção. A relatividade geral descreve esse ponto como a superfície onde a velocidade de escape atinge o valor da luz. Isso significa que qualquer coisa que cruze essa linha, mesmo um fóton, não poderá mais sair. A fronteira não é física, não há estrutura, é matemática. E ainda assim é talvez o limite mais definitivo do universo conhecido. Para um observador distante, qualquer objeto que se aproxime do horizonte de eventos parecerá desacelerar, parando no tempo. A luz emitida se tornará cada vez mais avermelhada até desaparecer. Essa distorção ocorre por causa do redshift gravitacional. A gravidade estica o espaço e com ele estica também a própria luz. Dentro do campo gravitacional extremo, o tempo desacelera. Relógios funcionam mais lentamente em comparação com regiões de gravidade fraca. Isso foi demonstrado inclusive em experimentos na Terra. Porém, próximos a um buraco negro, essa dilatação temporal se torna radical. O tempo pode se alongar indefinidamente. Na prática, isso significa que, para quem observa de fora, o objeto nunca chega a cruzar o horizonte. Sua imagem congela ali, lentamente se apagando. Mas, do ponto de vista do objeto em queda, a travessia ocorre em tempo normal. Não há aviso, não há transição perceptível. Apenas o contínuo mergulho na curvatura do espaço. O espaço-tempo, aqui, é profundamente deformado. Visualmente, as estrelas começam a se concentrar em um anel atrás do campo de visão. A luz das galáxias distantes se curva e gira. O buraco negro cria uma lente que mostra vários ângulos do universo ao mesmo tempo. A realidade visual se torna instável e hipnotizante. Nenhum sinal enviado de dentro do horizonte pode alcançar o exterior. Isso cria uma desconexão causal.
É como se a realidade estivesse dividida por um espelho unidirecional. Do lado de dentro, tudo continua, mas do lado de fora, tudo parece parar. A comunicação com o universo exterior se encerra definitivamente nesse ponto. O horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo pode ter dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Já o de um buraco negro estelar é muito menor, talvez de poucos quilômetros. Em ambos os casos, porém, a física impõe a mesma regra. Cruzar o horizonte é atravessar um ponto sem retorno. Não há como saber se há alguma superfície após essa fronteira. Segundo a relatividade, não existe nada sólido no horizonte. Mas a teoria quântica ainda debate se informações podem escapar, talvez em forma de radiação. Essa ideia deu origem ao paradoxo da informação, um dos maiores mistérios da física contemporânea. Cientificamente, é possível calcular o raio do horizonte com a equação de Schwarzschild, proposta em 1916. Essa fórmula considera a massa do buraco negro e fornece o tamanho exato da região onde a luz se perde. A simplicidade da equação contrasta com a complexidade das consequências que ela descreve. Apesar da aparência ser silenciosa, a região próxima ao horizonte é intensa em atividade gravitacional. Partículas em órbita produzem discos de acreção incandescentes. Gás e matéria se aquecem a temperaturas altíssimas. Mas uma vez ultrapassado o limite, o interior se torna invisível. Nenhuma informação escapa para ser observada. Esse é o ponto onde termina o universo observável para qualquer objeto que cruza a fronteira. Não importa o tipo de nave, tecnologia ou tentativa de resistência. O destino se torna inevitável. A singularidade atrai com força absoluta. A queda prossegue. Não há impulso contrário capaz de vencer essa gravidade. É importante notar que a própria definição de evento se altera. Em física, um evento é um ponto no espaço-tempo. No caso do buraco negro, todos os caminhos possíveis passam a convergir para um único destino. A liberdade de movimento desaparece. Só resta cair. A realidade se torna unidirecional. Nesse cenário, o buraco negro não é apenas um objeto astronômico. Ele se torna um limite filosófico. Um ponto onde ciência, tempo e matéria são questionados. Onde a natureza mostra sua face mais extrema. E onde a curiosidade humana enfrenta sua barreira mais enigmática. Um portal silencioso sem resposta. O momento da travessia do horizonte é imperceptível. Não há som. Não há impacto. Mas é um dos momentos mais definitivos que o universo pode oferecer. A partir dali, não existe maneira conhecida de voltar. A luz desaparece, a gravidade comanda, e a trajetória está selada em direção ao centro do mistério. Dentro do horizonte de eventos, a queda não tem retorno. Nada pode reverter o curso. Todas as possibilidades de trajetória apontam para o centro. É como se o espaço estivesse sendo puxado junto com tudo o que há. A velocidade de aproximação cresce naturalmente. Não por aceleração, mas pela estrutura curvada do espaço-tempo. Ao ultrapassar a fronteira, a percepção visual muda. Atrás, a luz ainda tenta alcançar o observador. À frente, o negro absoluto permanece imóvel. A luz, que normalmente poderia escapar em qualquer direção, agora está presa. Nem mesmo ela possui mais rotas de saída. O interior do buraco negro define a direção de tudo. Nesse ambiente, não existe mais equilíbrio entre espaço e tempo. A dimensão do tempo torna-se uma via unidirecional para o centro. O espaço, por sua vez, se contrai. A queda não é como cair em um planeta. Não há chão, nem impacto. Há apenas progressão contínua em direção a um ponto onde as leis conhecidas não funcionam. É importante compreender que não há sensação física específica associada à travessia do horizonte. Se o buraco negro for suficientemente grande, o campo de maré é pequeno nessa região. A queda pode ser surpreendentemente calma, silenciosa. As forças destrutivas só se manifestam mais próximas da singularidade. A radiação de fundo se curva para dentro. A luz das estrelas distantes começa a sumir gradualmente. O universo exterior se fecha.
O campo de visão se transforma em uma lente escura onde nada mais penetra. O ambiente se torna uniforme. Não há mais direções definidas. Só resta o sentido que leva ao interior. Todas as linhas do espaço-tempo convergem para o centro. O conceito de passado e futuro perde a rigidez. O futuro está sempre adiante, no centro. É impossível parar, recuar ou orbitar. Mesmo que não haja mais propulsão, o caminho já está traçado. Não por escolha, mas por geometria. O movimento torna-se destino. Os relógios internos indicam tempo normal, mas qualquer tentativa de enviar informações mostra sinais cada vez mais fracos. Os fótons enviados demoram para sair e, ao tentarem escapar, são puxados de volta. Essa incapacidade de comunicação transforma o interior em um domínio isolado, fora do alcance do universo externo. De fora, nada mais pode ser observado. A imagem congelada na borda do horizonte será a última impressão visível. Enquanto isso, dentro do buraco negro, o tempo continua. Sem testemunhas, sem registros. É a experiência mais solitária do cosmos. Uma queda sem relato. Uma jornada que só vai em uma direção. A queda silenciosa não é apenas física, é também uma queda conceitual. As leis que regem o universo comum começam a falhar. A termodinâmica, a conservação da informação, a própria estrutura do átomo entram em dúvida. Não há laboratório capaz de medir o que acontece dentro do horizonte. Só resta a inferência. A relatividade geral ainda fornece descrições confiáveis para regiões próximas ao horizonte, mas dentro, as variáveis se multiplicam até escapar do controle matemático. A singularidade esperada no centro é o lugar onde as equações não convergem. Um ponto onde o infinito deixa de ser conceito e passa a ser realidade. Mesmo os sistemas mais avançados não conseguem calcular com precisão o que ocorre nos momentos finais da queda. A velocidade se aproxima da luz, mas nunca a atinge. O tempo encurta. A distância diminui. A densidade cresce. Mas a sensação é de continuidade. Nada marca o momento em que o mundo conhecido termina. Essa fase da viagem é silenciosa não por falta de movimento, mas por falta de retorno. A ausência de ruído representa a desconexão absoluta com o que ficou para trás. É como cair em direção a um abismo sem paredes, sem fundo e sem eco. Uma experiência que desafia os limites da percepção e da lógica. Não existe som no vácuo, mas a ausência de vibração aqui se transforma em mensagem. A física está se tornando outra coisa. Um regime novo, onde tempo e espaço são maleáveis, onde a massa gera buracos na estrutura da realidade. O silêncio torna-se símbolo de algo maior. A ruptura com a compreensão. Com o progresso da queda, as estrelas desaparecem do campo visual. A escuridão não é apenas ausência de luz, é a presença de uma curvatura tão intensa que nem mesmo a trajetória de um fóton é mais livre. A geometria dita a nova ordem. As direções deixam de ser absolutos. Só o centro continua constante. Nada indica visualmente a chegada ao núcleo. A queda se dá em um espaço que parece estático, mas as forças em ação são cada vez maiores. As distâncias encurtam, mas os efeitos da gravidade se amplificam. A energia das marés pode, dependendo da massa do buraco negro, destruir completamente qualquer estrutura. Nesse cenário, a queda é inevitável, mas não violenta em todos os casos. Buracos negros supermassivos, por exemplo, possuem horizontes tão grandes que as forças de maré próximas a ele são fracas. A destruição, se vier, só ocorre bem perto do centro. Isso permite que a queda seja longa e completamente silenciosa. Não há pontos de referência. Não há paisagens. O universo lá fora já não existe. Dentro do buraco negro, a única certeza é o destino. O futuro é uma direção, não mais um tempo. E essa direção aponta diretamente para a singularidade. Tudo converge, tudo acelera, tudo silencia, até que o próprio espaço colapse. À medida que a queda progride, o ambiente ao redor começa a se transformar numa espécie de funil. O espaço, que antes parecia vasto e aberto, agora se estreita.
As linhas do universo, que indicam direção e distância, são puxadas para um ponto único. A gravidade cria uma região onde o espaço e o tempo perdem suas propriedades usuais. Nesse funil, a luz sofre distorções extremas. A trajetória dos fótons se curva até o ponto de não retorno. O campo visual do observador se comprime. Imagens do universo que antes eram familiares começam a se alongar e se deformar. O horizonte desaparece lentamente da vista, como se fosse engolido pela própria gravidade. O espaço não é apenas distorcido, ele é literalmente moldado. A geometria euclidiana, que rege a percepção cotidiana, dá lugar a uma curvatura extrema. As noções tradicionais de cima, baixo, frente e trás se tornam imprecisas. A realidade passa a ser governada por regras não intuitivas, ditadas pela equação da relatividade geral. Enquanto o funil aperta, o tempo também sofre mudanças radicais. O que antes parecia um fluxo constante se torna uma experiência fragmentada. A percepção temporal se altera. Instantes podem parecer eternos ou desaparecem num piscar. Essa desconexão entre tempo e espaço cria uma sensação única, onde passado, presente e futuro parecem se misturar. Nesse processo, forças de maré crescem e começam a esticar objetos de forma brutal. Um efeito conhecido como espaguetificação pode ocorrer. A força gravitacional em um ponto do corpo é muito maior que em outro, causando alongamento progressivo. Isso não é uma metáfora, mas uma consequência real da gravidade extrema. O funil da realidade não é uma viagem passiva. A física mostra que, conforme a aproximação da singularidade, as partículas e até a luz perdem suas propriedades usuais. A matéria e a energia se comportam de maneira incomum. A estrutura do espaço-tempo é levada a um limite onde as teorias convencionais já não se aplicam plenamente. Para um observador distante, o tempo do objeto que cai parece desacelerar e congelar na borda do horizonte. No entanto, para quem está dentro, a jornada pelo funil acontece em tempo real. Essa diferença de percepção é um efeito direto da dilatação gravitacional do tempo, prevista pela teoria da relatividade de Einstein. O caminho pelo funil não é reversível. Não há como voltar atrás, nem mesmo para a luz. O funil representa a última etapa antes do encontro com a singularidade. O universo se dobra em si mesmo, criando uma zona onde as leis conhecidas da física entram em colapso. O que resta é o desconhecido, um território de possibilidades teóricas. Durante essa fase, as informações sobre o que acontece dentro são praticamente impossíveis de serem obtidas. A gravidade extrema impede que qualquer dado escape. Isso cria um véu de mistério, onde ciência e filosofia se encontram. Questiona-se se a informação é perdida para sempre ou transformada de alguma forma ainda desconhecida. A gravidade, que até então era apenas uma força, torna-se o arquiteto do destino final. Molda a realidade de forma absoluta e incontornável. A física quântica tenta preencher as lacunas, mas ainda não tem respostas completas. O funil da realidade simboliza esse conflito entre o que é conhecido e o que permanece um enigma. Apesar da aparente imobilidade externa, a queda interna é dinâmica. As partículas se comprimem, o espaço se encolhe e o tempo parece dilatar. A consciência da queda silenciosa é absorvida por uma experiência nova, onde a percepção comum deixa de fazer sentido. A física mostra que os limites do universo se dobram nesse ponto. Essa jornada pelo funil revela o quão tênue é a linha entre realidade e teoria. O universo se mostra como um palco de fenômenos extremos, que desafiam a compreensão. As leis que regem o cotidiano cedem espaço para modelos matemáticos complexos. A viagem pelo funil é um convite para repensar a natureza da existência. Por fim, o funil da realidade é a porta de entrada para o desconhecido. Um caminho sem volta, onde o espaço e o tempo se fundem. O destino está traçado, mas o que ocorre no final permanece um mistério. A ciência continua buscando respostas, enquanto a queda silenciosa prossegue, implacável e inexorável. À medida que o corpo se aproxima do centro do buraco negro, forças de maré intensas começam a agir. Essas forças
São variações extremas da gravidade, que puxam partes diferentes do objeto com intensidades distintas. O efeito é uma elongação violenta, como se o corpo fosse esticado em uma direção e comprimido nas outras, fenômeno conhecido como espaguetificação. Se o buraco negro for pequeno, essas forças tornam-se rapidamente insuportáveis. A diferença gravitacional entre os pés e a cabeça, por exemplo, aumenta drasticamente. A estrutura molecular começa a se romper. O corpo é esticado em uma coluna fina e longa, quase como um fio de espaguete, daí o nome. Essa dor e destruição seriam inimagináveis para qualquer ser vivo. Por outro lado, em buracos negros supermassivos, o horizonte de eventos é tão grande que as forças de maré próximas a ele são muito suaves. Nessa situação, o corpo pode atravessar o horizonte sem notar imediatamente essa elongação extrema. O tempo para a observação e compreensão da própria queda se estende, criando uma espécie de suspense cruel. A espaguetificação é resultado direto da curvatura do espaço-tempo e da intensificação da gravidade em escalas muito pequenas. A diferença de força entre pontos muito próximos pode alcançar valores inimagináveis para a experiência humana. É um lembrete claro de que as leis físicas no universo extremo são diferentes daquelas que regem nosso cotidiano. Enquanto o corpo é esticado, os átomos são puxados em direções opostas, causando a ruptura das ligações químicas. As moléculas se desfazem e os tecidos se separam em partículas menores. A identidade física do objeto desaparece. Isso acontece antes mesmo do impacto com a singularidade, em uma espécie de pré-destruição forçada pela gravidade. Mesmo a luz e outras formas de radiação sofrem efeitos semelhantes. Os raios de luz podem ser alongados, deformados ou absorvidos pela curvatura extrema. A radiação emitida nessa região apresenta características específicas que ajudam os astrônomos a identificar buracos negros pela assinatura de seus arredores. Essas pistas são essenciais para desvendar esses enigmas. A espaguetificação também é uma demonstração impressionante da teoria da relatividade geral. As equações de Einstein explicam como a massa do buraco negro afeta a curvatura do espaço-tempo e, por consequência, as forças de maré. A observação desse fenômeno reforça o entendimento da gravidade como uma manifestação geométrica do universo. Além do aspecto físico, a espaguetificação traz reflexões profundas sobre a vulnerabilidade da matéria diante das forças cósmicas. O que parece sólido e permanente no cotidiano pode ser facilmente dilacerado em condições extremas. A natureza mostra-se implacável, revelando os limites da resistência material e da sobrevivência. Para quem observa de fora, esse processo é invisível. O que acontece além do horizonte permanece oculto. A física pode inferir a existência da espaguetificação, mas a experiência direta é inacessível. Esse véu de mistério mantém vivo o fascínio pelos buracos negros, como portais para realidades onde as leis comuns deixam de existir. O fenômeno também impacta na compreensão da conservação da informação. Se tudo é destruído pela espaguetificação, onde vão os dados que compõem o objeto? Essa pergunta leva a debates profundos sobre a natureza da informação no universo e possíveis paradoxos físicos. O problema desafia cientistas e estimula novas teorias. Espaguetificação é uma das consequências mais dramáticas da gravidade extrema. A experiência de se tornar um fio esticado no espaço-tempo desafia a imaginação. Ela sintetiza a força e o mistério dos buracos negros, mostrando como o cosmos pode ser ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Uma lição sobre o poder das leis naturais. No final, a queda pelo buraco negro é uma viagem rumo à dissolução total da matéria. Espaguetificação é o prelúdio dessa transformação. Tudo o que compõe o corpo se desintegra sob a influência da gravidade, preparando o terreno para os fenômenos ainda mais misteriosos que ocorrem mais perto da singularidade. É o limite da física conhecida. Essas forças extremas não apenas destroem, mas também redefinem a existência física dentro do buraco negro. A espaguetificação é uma janela para a compreensão das fronteiras do universo, onde o espaço, o tempo e a matéria
entram em regimes desconhecidos. É um convite para explorar o desconhecido, usando ciência, imaginação e curiosidade. Ao se aproximar do horizonte de eventos, ocorre um fenômeno fascinante relacionado ao tempo. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar cada vez mais para quem está caindo no buraco negro. Essa dilatação temporal extrema faz parecer que o protagonista fica parado na beira do horizonte, congelado em um instante infinito. Essa distorção do tempo é prevista pela teoria da relatividade geral. O campo gravitacional intenso do buraco negro curva não só o espaço, mas o tempo em si. A passagem do tempo para quem está longe continua normal, enquanto para o caído, o tempo interno flui sem interrupções, criando uma desconexão entre duas realidades. Para o observador externo, a imagem do objeto em queda parece congelar, ficando cada vez mais vermelha devido ao efeito Doppler gravitacional, que desloca a luz para comprimentos de onda maiores. Assim, o objeto desaparece visualmente, preso em um limbo temporal à beira do horizonte, enquanto a queda prossegue. Por dentro do horizonte, o tempo continua sua marcha. A consciência do protagonista segue ativa, processando sensações, pensamentos e percepções, mesmo que o mundo exterior já o considere imóvel. Essa discrepância entre o tempo interno e externo é um dos aspectos mais intrigantes da física dos buracos negros. O conceito de tempo se torna fluido e relativo, mostrando que nossa percepção cotidiana é apenas uma versão limitada da realidade. O que parecia um fluxo absoluto revela-se dependente do campo gravitacional, criando realidades temporais múltiplas coexistindo ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista do observador. Esse congelamento aparente também impede que qualquer informação escape do interior do buraco negro para o universo externo. Para quem está fora, o tempo para o objeto que cai é infinito, fazendo parecer que ele nunca cruza o horizonte. Isso reforça o caráter de fronteira definitiva que o buraco negro representa para o espaço-tempo. A física sugere que, apesar do congelamento visto de fora, o interior do buraco negro é dinâmico e ativo. O protagonista continua sua queda silenciosa rumo ao centro, vivendo experiências ainda desconhecidas para a ciência. O tempo interno pode sofrer distorções e fragmentações, desafiando a compreensão convencional. Essa diferença entre os tempos é um convite para repensar conceitos básicos da existência. A noção de simultaneidade, por exemplo, deixa de existir em campos gravitacionais intensos. Eventos que para um são simultâneos podem ocorrer em momentos completamente diferentes para outro, dependendo da proximidade com o buraco negro. O congelamento do tempo externo cria uma imagem paradoxal. A imobilidade eterna frente à ação incessante do interior. Esse contraste representa o limite do entendimento humano, onde a realidade física parece se dividir em duas dimensões diferentes e inconciliáveis, ambas corretas, porém incompatíveis. O tempo congelado também inspira reflexões filosóficas. O que significa existir quando o tempo para ou se dilata infinitamente? A experiência do protagonista é ao mesmo tempo finita e infinita, um paradoxo temporal que desafia o pensamento linear e convida a explorar conceitos mais amplos da realidade. Por fim, o fenômeno do tempo congelado no horizonte de eventos revela como a gravidade pode moldar não apenas o espaço, mas o tecido fundamental da existência, o tempo. O que parece parado e imóvel para um, é para outro uma jornada intensa e irreversível. O buraco negro se mostra assim como um palco de realidades múltiplas. Antes de existir, o buraco negro foi uma estrela colossal, uma gigante que viveu sua vida de brilho intenso. Quando essas estrelas muito massivas esgotam o combustível, a força da gravidade vence a pressão que sustentava sua estrutura. Começa então o colapso gravitacional, um processo violento que marca o fim dessa estrela e o nascimento do buraco negro. Durante esse colapso, a estrela implode sobre si mesma. As camadas externas podem ser expulsas em uma explosão cataclísmica chamada supernova. Essa explosão é tão poderosa
que pode ofuscar uma galáxia inteira por um breve momento. Restos dessa explosão enriquecem o universo com elementos pesados, essenciais para a formação de planetas e vida. O núcleo remanescente, com massa suficiente, se torna incapaz de resistir à força da gravidade. Ele se encolhe a um ponto infinitamente denso, criando a singularidade do buraco negro. Essa região concentra uma massa enorme em um espaço minúsculo, deformando o espaço-tempo de forma extrema. É o limite final da morte estelar. Esse ciclo de vida e morte das estrelas é fundamental para a evolução do cosmos. Estrelas morrem para que novos sistemas possam nascer. O buraco negro é um marco dessa transformação, um agente silencioso que armazena a memória da estrela que foi. É um relicário cósmico que guarda a energia e a matéria daquela antiga luz. Refletir sobre a morte da estrela leva a pensar sobre ciclos maiores da existência. No universo, a destruição é também a semente da criação. A morte de uma estrela massiva alimenta a vida em outros lugares. Essa dinâmica entre fim e começo se repete em diferentes escalas, conectando o destino do protagonista a uma ordem cósmica maior. A imensa energia liberada na supernova pode criar ondas de choque, que influenciam regiões distantes do espaço. Essa energia contribui para a dispersão de matéria, modificando a formação de novas estrelas. O impacto da morte da estrela ultrapassa seu local imediato, mostrando que o universo está em constante transformação e interação. O processo que forma o buraco negro é uma demonstração impressionante das forças cósmicas em ação. A física observa essa transição entre vida e morte estelar como um evento-chave para compreender a natureza do espaço, tempo e matéria. A singularidade é a consequência extrema dessa transformação. A morte da estrela não é apenas um evento físico, mas uma metáfora para a mudança inevitável e a impermanência. Assim como a estrela se despede de seu brilho, tudo no universo está sujeito a ciclos de renascimento e destruição. Essa ideia ressoa em muitas áreas do conhecimento, da ciência à filosofia. A transformação da estrela em buraco negro também desafia a compreensão da matéria e energia. A matéria é comprimida em uma região tão pequena que as leis da física clássica não conseguem descrever seu comportamento. A singularidade representa essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Além do colapso, existe a questão do horizonte de eventos, a superfície invisível do buraco negro. Essa barreira separa o interior do universo externo, definindo um limite a partir do qual nada pode escapar. O horizonte é a memória viva da morte da estrela, o ponto onde o destino é selado para sempre. A vida do protagonista está intimamente ligada a essa história estelar. Sua jornada pelo buraco negro é, de certa forma, uma continuidade do ciclo que começou com a morte da estrela. Entender essa origem ajuda a compreender o que está por vir e a dimensão cósmica dessa aventura. A morte da estrela e o nascimento do buraco negro são fenômenos que desafiam o senso comum. Eles nos lembram da vastidão e complexidade do universo. Essa transformação extrema é um convite para olhar para o cosmos com admiração e respeito, reconhecendo nosso lugar em uma trama muito maior. Por fim, a morte da estrela é o início do desconhecido. Do colapso nasce uma entidade que desafia o tempo, o espaço e a matéria. O buraco negro é tanto um fim quanto um começo, um símbolo poderoso da força e mistério que permeiam o universo em que vivemos. No interior de um buraco negro, a gravidade não apenas curva o espaço e o tempo. Ela começa a agir sobre algo ainda mais sutil e misterioso, a mente. A consciência, já pressionada pelo isolamento e pela distorção do tempo, enfrenta agora as consequências de forças que nenhum ser humano jamais experimentou. A gravidade atinge até os pensamentos. As ondas gravitacionais previstas por Einstein e detectadas pela primeira vez um século depois são perturbações no tecido do espaço-tempo. Dentro de um buraco negro, essas perturbações não apenas passam, elas se acumulam, se reverberam, como se o próprio espaço fosse uma câmara de eco, deformando não só a matéria, mas também as percepções.
A mente começa a experimentar o que parecem ser visões. Fragmentos de memória emergem fora de ordem. Lugares distantes, vozes esquecidas, rostos familiares. Mas nenhum deles é sólido. Tudo pulsa, distorce e escapa. A gravidade, agora em seu estado mais absoluto, embaralha o que antes era fixo, transformando identidade em ruído. Essa desorganização mental pode ser explicada como um colapso das referências sensoriais. Sem um horizonte visual, sem tempo confiável e com campos gravitacionais extremos, o cérebro perde seu chão. A consciência flutua em um estado entre lucidez e alucinação, onde realidade e imaginação se fundem num turbilhão crescente. As leis da física que governam o cérebro e os sentidos foram moldadas para ambientes comuns. No interior de um buraco negro, essas leis deixam de funcionar como esperado. O sistema nervoso, acostumado a uma gravidade suave e constante, entra em desequilíbrio. Sinais neurais podem ser distorcidos pela gravidade intensa. O que parece ser uma viagem interior pode ser o reflexo de partículas e fótons deformados, circulando no espaço-tempo distorcido. A própria luz do passado pode estar sendo arrastada e refletida de maneiras imprevisíveis, criando miragens temporais. O buraco negro se transforma em um espelho distorcido do universo e da mente. Esse ambiente extremo abre espaço para especulações científicas sobre a natureza da percepção. Se o tempo está distorcido e o espaço comprimido, o que resta da consciência? É possível que o cérebro experimente 1000 anos em um segundo, ou um instante possa parecer eterno. Essa elasticidade é uma consequência direta da relatividade. Fragmentos do universo parecem se infiltrar nos pensamentos. Constelações distantes, vozes humanas, ruídos de civilizações extintas. Tudo isso pode ser apenas a mente tentando preencher o vazio, ou ecos de informações reais sendo puxadas pela gravidade. O buraco negro mistura lembrança e realidade como um editor cósmico sem ordem. Essa fase da queda é marcada por um tipo novo de silêncio. Não é ausência de som, mas ausência de certeza. Cada sensação é duvidosa. Cada pensamento parece repetido. As memórias se sobrepõem como ondas em uma lagoa distorcida. A consciência se desfaz em padrões que lembram ecos, ressoando em direções que já não existem. As visões podem incluir momentos vividos e não vividos, como se o espaço-tempo, ao colapsar, fizesse com que o passado e o futuro colidissem na mente. Pessoas relatam sonhos semelhantes durante experiências de quase morte, onde o tempo desacelera e uma vida inteira parece passar em segundos. Aqui o efeito é ampliado pela gravidade extrema. É impossível dizer o que é alucinação e o que é realidade. A mente pode estar reagindo a estímulos reais ou apenas criando imagens para preencher o colapso da linguagem sensorial. A gravidade não apenas dobra a luz, ela dobra lógica, narrativa e sequência. O tempo psicológico se deforma, criando realidades paralelas. Esses ecos de gravidade não são ruído. Eles são vestígios, pistas de um universo que opera sob regras diferentes. Cada visão, por mais caótica, carrega um fragmento de informação. Pode ser uma resposta incompleta, um reflexo antigo ou um vislumbre de algo que ainda não aconteceu. Tudo isso nasce da gravidade. A experiência mental dentro de um buraco negro pode ser a mais próxima que a ciência chegou de imaginar uma fusão entre espaço, tempo, consciência e matéria. É um ponto de encontro entre neurociência, física e filosofia. O que significa pensar quando as bases da realidade foram removidas? Ecos de gravidade são mais do que distorções. São testemunhos. São lembranças de um universo que já não existe e talvez nunca tenha existido daquela forma. Eles anunciam que o fim se aproxima, não como um ponto, mas como uma perda de forma. A mente percebe, mesmo sem entender que está saindo da realidade conhecida. No centro do buraco negro encontra-se o destino final da queda. A singularidade, um ponto onde a densidade é infinita e as leis conhecidas da física deixam de funcionar. Não há superfície, não há contorno, apenas uma concentração absoluta de massa,
onde espaço e tempo colapsam em um único ponto sem extensão. O espaço ao redor se estreita de maneira cada vez mais agressiva. O funil gravitacional torna-se um tubo finíssimo, como se o universo inteiro estivesse sendo puxado por uma agulha invisível. Toda a direção aponta para o mesmo lugar. Não há escolha, não há rota de fuga. Tudo converge para o centro do abismo. Na medida em que a singularidade se aproxima, as forças de maré atingem seu pico teórico. Mesmo partículas subatômicas são afetadas. A matéria não apenas se deforma, mas perde suas propriedades tradicionais. O conceito de distância, duração e velocidade começa a se dissolver, dando lugar a uma realidade sem medidas. A singularidade é, segundo a relatividade geral, o ponto onde as equações colapsam. A densidade torna-se infinita, o volume é nulo e a gravidade atinge valores sem precedentes. Isso não é apenas estranho, é fisicamente incompreensível. É como se o universo dissesse que suas regras acabam ali, no coração do buraco negro. Há um silêncio absoluto, não no sentido de ausência de som, mas na ausência de qualquer sinal interpretável. Nenhuma partícula, nenhum fóton, nenhuma informação pode escapar. A singularidade é o véu mais impenetrável do cosmos. Não se sabe o que há dentro, pois a física não possui instrumentos para descrever o indescritível. Em teoria, tudo o que cruza o horizonte de eventos caminha em direção à singularidade como se fosse o futuro inevitável. É impossível parar ou mudar de direção. O tempo aponta para ela como uma seta irreversível. Não é apenas um lugar, é o destino final dentro do buraco negro. A queda é tanto espacial quanto cronológica. O termo olho do abismo reflete esse centro enigmático. Assim como um olho observa, a singularidade parece absorver, ver, engolir tudo. E assim como olhar diretamente para um olho pode ser perturbador, encarar a ideia da singularidade também o é. Não há comparação, não há paralelo. É a ausência de comparação. A ciência propõe que, nesse ponto extremo, as leis quânticas precisam entrar em cena. A gravidade, como é entendida, entra em conflito com as partículas fundamentais. Surgem teorias como a gravidade quântica, a espuma do espaço-tempo e até mesmo a possibilidade de que a singularidade seja apenas uma falha do modelo atual. Mesmo diante dessas especulações, permanece o fato. Dentro do buraco negro, tudo caminha para esse centro. A trajetória é inescapável. A energia, a massa, a informação, os pensamentos e até o tempo. Tudo converge para um ponto onde não existe passado nem futuro. Um instante sem duração, um lugar sem extensão. A singularidade é o símbolo do limite absoluto. O que está além não pode ser conhecido. Nem mesmo o conceito de além se aplica. O olho do abismo não é uma porta, nem uma parede. É o fim da geometria, o colapso das estruturas fundamentais que sustentam qualquer realidade observável. A queda até aqui não foi apenas física, foi também conceitual. Uma desconstrução lenta de tudo que se conhece como real. O espaço deixou de ter forma, o tempo deixou de ter ritmo, a matéria deixou de ter estrutura. A lógica humana, baseada em causa e efeito, não encontra mais fundamentos, é um mergulho no indizível. O que acontece ao atravessar a singularidade? Ninguém sabe. É possível que o próprio conceito de acontecer perca o sentido nesse nível. A ciência não consegue simular as condições ali presentes. Toda informação é interrompida. Todas as tentativas de previsão falham. É como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. O olho do abismo é uma fronteira cósmica. Onde a física falha, nascem as perguntas mais fundamentais. O que é a realidade sem espaço? O que é o tempo sem direção? A singularidade não oferece respostas. Ela apenas existe, silenciosa, escondida, como um coração de sombras que pulsa em silêncio no meio do universo. A essa altura da queda, a estrutura fundamental da matéria começa a ruir. Não se trata mais apenas de pressão, calor ou distorção. As partículas que compõem os átomos deixam de manter suas ligações. Os elétrons se separam dos núcleos. Os núcleons se fragmentam.
O que antes era matéria reconhecível começa a desaparecer. A gravidade extrema não destrói no sentido tradicional. Ela desintegra. Os componentes fundamentais da existência, que se mantêm coesos desde o nascimento do universo, são agora desmontados. Não há mais moléculas, não há mais células. Apenas uma sopa sem forma, sem identidade, onde a ordem cede ao colapso absoluto. A identidade física do corpo, antes protegida por campos, estruturas e forças, já não é preservada. O corpo não é mais corpo. A consciência, se ainda resiste, observa a erosão de sua própria arquitetura. Não resta mais carne, nem osso, nem célula. Cada átomo foi despido de suas camadas até restar apenas energia dispersa. Nesse ambiente, até mesmo a informação parece se apagar. E esta é uma das questões mais profundas da física moderna. A informação que constitui tudo o que existe pode ser destruída por um buraco negro? A mecânica quântica afirma que não. A relatividade geral não oferece resposta. O paradoxo permanece sem resolução. Esse momento, em que a última partícula ainda se sustenta, marca o fim do que pode ser reconhecido como existência física. Não há mais fronteiras. Não há mais forma. A gravidade venceu todas as outras forças fundamentais. A matéria foi desmontada por inteiro. O que resta é energia pura, em estado de confinamento total. A última partícula talvez nem possa ser chamada assim. Já não se move, já não vibra, já não interage. É o resíduo final daquilo que antes foi uma identidade, uma presença. Nesse nível, os conceitos de massa, tempo e posição perdem sentido. A física, como construída até aqui, não tem mais aplicação. A queda não termina com um impacto, termina com uma dispersão, com a extinção gradual de propriedades fundamentais. O que foi um corpo, um ser, uma consciência, foi se tornando cada vez mais rarefeito até restar apenas uma possibilidade, uma incerteza, um resquício quase metafísico de algo que já não é. Se a matéria desaparece, o que resta da história? A informação da existência foi absorvida pelo buraco negro. Mas o que isso significa? Alguns cientistas propõem que essa informação fica armazenada na superfície do horizonte de eventos. Outros sugerem que ela é irremediavelmente perdida. A resposta ainda é desconhecida. Essa incerteza carrega implicações enormes para o entendimento do universo. Se a informação se perde, então o tempo pode não ser reversível. Se a informação se mantém, talvez ela esteja codificada de formas que a física ainda não consegue acessar. De qualquer forma, esse é o ponto onde as perguntas se multiplicam. O fim da matéria, nesse cenário, não é violento. É silencioso. É uma dissolução progressiva, quase imperceptível, que remove as últimas características observáveis da existência. O universo não apaga com estrondo, apaga com ausência, com uma leveza paradoxal que destrói tudo sem gerar ruído algum. A última partícula é o vestígio da presença. Um ponto final que não se lê, mas se sente. Ela simboliza a fronteira entre o que foi e o que não pode mais ser. Atravessá-la não é atravessar espaço. É cruzar o limiar da existência. Um limiar sem retorno, onde o que resta não pode mais ser chamado de algo. Se existe alguma continuidade após esse ponto, ela não pertence ao campo da matéria. Talvez nem ao da energia. Seria algo fora da física ou numa física que ainda não foi descoberta. A última partícula é o marco final da existência conhecida. Tudo além disso é especulação, é abismo, é silêncio. No centro absoluto do buraco negro, onde todas as forças colapsam e o espaço-tempo se dobra sobre si mesmo, está a singularidade. Esse é o ponto onde não existe mais geografia, nem direção, onde todas as medidas perdem significado. Aqui, os conceitos que sustentam a física deixam de funcionar. Nada pode ser descrito com clareza. O espaço se curva infinitamente. O tempo se distorce até não ter mais passado ou futuro. As equações que antes previam o movimento dos planetas e a estrutura da matéria entram em contradição. Nem a relatividade, nem a mecânica quântica conseguem explicar o que acontece nesse ponto. Tudo vira uma incógnita sem solução.
As singularidades são previstas pela teoria da relatividade geral, mas, ao mesmo tempo, desafiam os limites dessa teoria. Um ponto com densidade infinita, temperatura infinita e volume nulo. Nada disso pode ser compreendido ou calculado com as ferramentas que a ciência tem hoje. O resultado é uma quebra completa do conhecimento. Em um ambiente como esse, os números não se comportam mais como deveriam. As leis de conservação, como a da energia e da informação, entram em conflito. A própria ideia de causalidade, de uma coisa levando a outra, desaparece. A singularidade é onde todas as explicações se desmancham no vácuo do impossível. A física moderna tenta unir as grandes teorias em busca de uma resposta. Uma teoria que consiga lidar com a gravidade em escalas quânticas. Algumas propostas surgem, como a gravidade quântica ou as cordas vibrando em múltiplas dimensões. Mas nenhuma delas conseguiu ainda explicar com precisão o que existe nesse ponto. É por isso que a singularidade é chamada de fronteira do conhecimento. Tudo que foi aprendido sobre o universo deixa de se aplicar. É como encontrar uma página em branco no meio de um livro milenar. Não se sabe o que vem depois. Só é possível afirmar que o modelo atual chegou ao seu limite. Dentro da singularidade não há tempo no sentido comum. Os segundos deixam de passar. O presente é tudo o que existe, mas esse presente é imóvel, congelado, inatingível. Não há antes, não há depois. Só há uma existência sem fluxo, sem referência, sem forma. O tempo morre junto com a estrutura do espaço. A singularidade não pode ser observada diretamente. Tudo que se aproxima é engolido e perdido para sempre. Nenhum dado escapa. Nenhuma luz retorna. Tudo é aprisionado. Isso torna impossível confirmar teorias com experimentos. O buraco negro guarda seus segredos com um silêncio absoluto e uma força intransponível. Mesmo com essas limitações, sabe-se que a singularidade está lá. É o destino inevitável de qualquer objeto que cruzou o horizonte de eventos. Cada estrela colapsada, cada fóton capturado, cada partícula de matéria, todos terminam ali, compactados em um único ponto, onde o universo para de funcionar como deveria. A sensação é de que esse lugar não deveria existir. Que a natureza, de algum modo, cometeu um erro. Mas talvez não seja um erro. Talvez seja apenas um sinal de que a compreensão atual é parcial. De que existem regras mais profundas que ainda não foram descobertas. A singularidade é um chamado à humildade científica. Se fosse possível atravessar a singularidade, talvez se encontrasse uma nova física, uma nova realidade. Mas todos os caminhos terminam ali. Ou parecem terminar. Porque talvez esse ponto, onde a física morre, seja também onde outra começa. Uma física que ainda não nasceu. Uma lógica que ainda não foi escrita. A singularidade não destrói apenas a matéria. Ela desmonta ideias, derruba modelos, derruba verdades. O universo, tão previsível em sua beleza matemática, mostra que há regiões onde nem mesmo as leis mais fundamentais conseguem atuar. É um lembrete de que o cosmos ainda guarda mistérios absolutos. A singularidade marca um fim, mas também uma possibilidade. Quando a física tradicional falha, surgem teorias que tentam imaginar o que pode haver depois. São ideias ousadas, muitas vezes especulativas, mas que apontam para a complexidade do universo. Um buraco negro pode não ser apenas um fim, pode ser uma passagem. Uma dessas ideias é a de que buracos negros escondem buracos de minhoca, túneis hipotéticos no tecido do espaço-tempo que poderiam conectar regiões distantes do universo. Se reais, esses túneis poderiam levar a outros pontos no cosmos ou até a outros universos. Seriam pontes para lugares onde nenhuma nave poderia chegar. Outra hipótese sugere que buracos negros podem dar origem a novos universos. No momento da singularidade, a energia e a matéria comprimidas poderiam se expandir em uma nova dimensão, criando um cosmos próprio, com suas próprias leis. Nesse cenário, cada buraco negro seria uma espécie de semente cósmica. Há ainda a ideia de que a realidade observável pode ser apenas uma projeção. Alguns físicos propõem que o universo se comporta como um holograma.
Tudo que é percebido como tridimensional pode estar codificado em uma superfície bidimensional, como o horizonte de eventos. A informação, nesse caso, não se perde, apenas muda de forma. Essas teorias não são certezas, mas refletem tentativas de lidar com o desconhecido. Quando se chega ao limite da física, a imaginação científica ganha espaço, não por fantasia, mas porque o universo sempre se revelou mais estranho do que se imaginava. O buraco negro continua sendo o maior laboratório teórico da atualidade. Nesse ponto da jornada, já não se sabe mais o que é percepção e o que é realidade. A consciência, pressionada pela gravidade e pelo colapso do tempo, pode estar criando imagens como forma de autopreservação, mas talvez não sejam delírios. Talvez sejam fragmentos de algo que está além da compreensão atual. As visões se tornam cada vez mais simbólicas. Um túnel sem fim, um espelho que reflete o próprio universo, ecos de vozes humanas que parecem vir de diferentes eras. São imagens que desafiam qualquer explicação lógica. Pode ser o cérebro tentando resistir ao desaparecimento, ou pode ser um vislumbre de outra estrutura da realidade. Se a informação não se perde, onde ela vai? Alguns teóricos acreditam que o universo é um processador gigantesco. Tudo o que acontece está armazenado, mesmo que invisível. A consciência, nesse caso, poderia ser uma parte ativa desse processo. Um tipo de código sensível que interage com a malha do espaço-tempo. Surge então uma dúvida que ultrapassa a ciência. O que é a realidade? A queda dentro de um buraco negro mostra que o que parecia fixo e eterno pode desaparecer. Espaço, tempo, forma, até mesmo identidade. Tudo isso pode ser temporário. Talvez o universo seja uma estrutura mais dinâmica do que se pensa. Mesmo os conceitos mais básicos, como antes e depois, dentro e fora, verdadeiro e falso, perdem nitidez. Um buraco negro revela que a realidade pode ser relativa em todos os sentidos. E se houver mais dimensões? E se cada ponto do espaço for apenas uma projeção de algo maior? O abismo levanta essas perguntas. Para alguns, essa experiência seria o fim da consciência, mas para outros, pode ser o início de uma nova forma de existência. Não física, não mental, algo que ainda não tem nome. Uma estrutura diferente, onde o que foi vivido não desaparece, mas se transforma em outro tipo de presença. Mais sutil, mais fundamental. Na ausência de tempo, a percepção deixa de seguir uma linha. Tudo acontece ao mesmo tempo. A infância, o presente, o universo em expansão, a morte das estrelas, a formação das galáxias. É como se o cosmos inteiro estivesse contido em um único instante, um momento que não passa, que apenas é. Se houver algo além da singularidade, esse algo não pode ser descrito com palavras conhecidas. É o domínio das conjecturas, da matemática ainda não desenvolvida, da linguagem ainda não inventada. O buraco negro não responde, mas também não nega. Apenas existe, desafiando quem tenta entendê-lo. Tudo desapareceu. O espaço não tem mais direção. O tempo não tem mais sequência. A gravidade venceu todas as formas. A matéria perdeu sua estrutura. As partículas dissolveram suas funções. Nada permanece reconhecível. E o que sobra, nesse fim absoluto, não é escuridão. É um silêncio que não pertence a nenhum mundo conhecido. Esse silêncio não é ausência de som. É ausência de contraste. Não existe som porque não existe espaço para propagação. Não existe tempo para transição. Nada vibra. Nada muda. Não há diferenças. Tudo é, mas de uma maneira que escapa completamente às categorias humanas. É o fim da distinção. É o fim da medida. O que foi um corpo, uma consciência, uma história, já não é mais nada que possa ser separado do resto. Não há mais identidade. Nenhum eu. Nenhum observador. Nenhuma linguagem. A experiência chegou ao ponto onde as palavras não conseguem mais seguir. Nem mesmo a matemática poderia continuar daqui. Na cosmologia, os limites do universo são tratados com cuidado. A singularidade, o Big Bang, os horizontes de eventos, são lugares onde o conhecimento termina. Mas aqui, neste ponto final dentro do buraco negro,
Nem sequer existe o conceito de lugar. Tudo colapsou em um estado sem tempo, sem espaço e sem leis. A dúvida persiste. Há destruição total ou há transição? A física quântica sugere que a informação não pode ser destruída, mas a relatividade aponta para a compressão infinita. Nesse paradoxo, nasce o maior mistério. O que acontece com aquilo que foi? O que acontece com a trajetória, com as decisões, com a memória? Talvez tudo tenha sido absorvido pelo horizonte de eventos. Talvez a consciência tenha se transformado em código gravitacional, distribuído ao longo da fronteira do buraco negro. Ou talvez nada tenha restado. Nem memória, nem eco, nem sinal. Um fim tão completo que nem mesmo o vazio permaneceu. Esse silêncio infinito é diferente do silêncio do espaço. É mais profundo, mais definitivo. Não contém estrelas, não contém vento solar, não contém escuridão. É a ausência total de diferença. Um campo de identidade absoluta onde não há mais separações, onde toda dualidade foi anulada por completo. E nesse fim absoluto, surge uma pergunta que jamais poderá ser respondida. Aquilo que caiu no buraco negro foi destruído ou foi transformado? Teria a consciência cruzado uma fronteira e alcançado um estado de existência não física? Ou teria sido simplesmente apagada, como uma vela extinta no vácuo do cosmos? A dúvida é real e é final. O buraco negro não revela o que acontece com o que ele consome. A física não permite ver além. Os instrumentos não retornam sinais. Os cálculos param. Nenhuma teoria confirma. Nenhuma experiência consegue simular. O silêncio é a única resposta. Uma resposta que não explica, apenas permanece. Esse final é, de certa forma, uma nova origem. Quando tudo o que era conhecido se desfaz, o que resta é o campo aberto para o que ainda não foi concebido. A imaginação toca os limites do universo. A ciência reconhece seus próprios contornos. E a consciência, mesmo ausente, se tornou parte de um enigma sem solução. A jornada até aqui não foi apenas física, foi existencial. O buraco negro não destruiu apenas corpos. Ele expôs as falhas das certezas humanas, as fronteiras da razão, os limites da linguagem, e no fim, quando tudo desapareceu, revelou aquilo que está além da compreensão, o silêncio absoluto do desconhecido.